Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais uma noite. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Tic-tac, isso. Agora sim, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Essa noite promete. Hoje a gente vai falar sobre um vício dentro da saúde emocional que tem um poder tremendo para destruir a sua vida. Então vai convidando os teus amigos para estarem conosco hoje à noite. Que você tenha bastante saúde, muita vitalidade, saúde emocional. Ser de luz, seja muito bem-vindo nessa noite e também bem-vinda. Vai convidando os teus amigos para virem aqui para essa live. Vamos convidando, estou aqui convidando os do Instagram. Você vai convidando também para estarem conosco os teus amigos aí. Você que está no Instagram, aperte essa pipazinha aí. Você que está no Facebook, você vai marcando o nome dos amigos para estarem conosco hoje à noite também. Chama o povo para vir participar conosco hoje à noite. Vai ser muito bom convidar o povo para estar aqui para mais uma live. Olha quanta gente bonita aqui que eu estou convidando, hein? Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre viciados no pessimismo. A gente vai falar da síndrome de Hardy. Ai, o que será que nós vamos ter nessa live, nessa noite? Mas eu quero começar essa live pedindo que você coloque aí de que lugar do país você me assiste, onde a minha voz está chegando. Pode colocar aí, por gentileza, da onde você me assiste nessa noite. Enquanto isso, eu quero ler um pedacinho aqui do livro Terra de Ninguém. Esse livro ele está transformando a vida das pessoas, está chegando uma grande quantidade de lares e eu estou muito feliz por isso. E eu quero ler uma parte aqui no livro Terra de Ninguém que eu coloquei que diz assim: a sua mente é como uma terra fértil, seus pensamentos são as sementes e a sua vida é o resultado dessa plantação. Eu sempre falo aqui, sobre o poder da nossa mente, ou seja, a terra, que é uma terra incrível, mas uma terra que se perdeu. Uma terra que se tornou terra de ninguém, morada de vampiros, de parasitas emocionais. Vampiros emocionais são os que estão do lado de fora, né? Uma mente em que você tem uma grande quantidade de lixo, dentro do seu inconsciente, ou seja, um verdadeiro aterro sanitário. Olha só que legal, quanta gente aqui nos assistindo. Um abraço aí para o Paraná, para Goiânia, para Goiás, aqui ó, Indiara, Belo Horizonte, quem mais aqui, de Curitiba, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olha, bastante gente de tudo que é canto. Rio Grande do Sul aqui, vários aqui do Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, olha só, do Recife, Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que eu quero chamar a sua atenção. E antes ainda de entrarmos na questão da live, coloca para mim aí, você já adquiriu esse livro aqui? Ou essa semana vai adquirir ainda? Coloque para mim aí para saber quem vai conseguir aí o seu livro, porque o livro está indo para tanta gente que eu já nem sei, né? Pessoa que pega do YouTube, pessoa que pega lá do Facebook, pessoa que pega do próprio Instagram, e aí é muita gente. 3 programas para mudar a sua vida. Um deles, o Detox Mental. Detox Mental, ele é um processo de 7 dias para você fazer uma desintoxicação da sua mente. E você tem também o Insight, que ele trabalha em 5 áreas da sua vida. Ele vai trabalhar na parte de saúde física e espiritual. Tem outro tipo de saúde que vai entrar aí também para frente. Ele trabalha na parte de relacionamentos, ele trabalha também na parte de riqueza, felicidade. E
E o outro aí que é o GPS emocional. GPS emocional trabalha com pessoas que têm ansiedade, depressão, insônia, pensamentos negativos, traumas e bloqueios emocionais. Então são programas fantásticos esses. Se você quiser fazer parte, você encontra aí nos links aí, tanto na bio no Instagram, como você encontra também aí no Facebook, tá certo? A Aline falou, recebido. Aline, me marca no Instagram com a foto do seu livro, Aline. Eu quero comentar lá, você recebendo o seu livro, Aline. Que alegria, hein, gente? Poder estar com você. Lembrando e aproveitar aqui uma dica da minha amiga Aline, lá de Maceió, que ela falou ontem, que eu acho que repeti umas vezes na live, aí eu falei um horário errado, né? Então vamos corrigir o horário. Nós voltamos atendendo o clamor dos amigos e voltamos a fazer lives diárias. Nós temos lives todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Então pula da cama, meu filho, e vem para a live. 7 da manhã nós temos lives aqui acontecendo, e de segunda a quinta, 8 da noite, tá? Então sexta-noite, sábado e domingo é dia de descansar o gogó e fazer gravação, né? Porque eu tô gravando muito aí, a minha equipe tá gravando muito, o próprio Detox Mental, a gente foi até 2 da manhã gravando na noite, domingo, segunda-feira ele ficou redondinho para entregar para os alunos, e o povo já tá lá se desintoxicando e é uma maravilha, né? Então anote na sua agenda, pula da cama, 7 da manhã, vem pra live. Ah, mas Uriel, eu trabalho, dá para pegar uma beiradinha da live, pega um pouquinho e vai, tá valendo a pena. E valorize, né, esse trabalho que é trazer para você a saúde emocional, mostrar que apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, você pode transformar a sua história, entendendo que essa terra não é terra de ninguém, e você já está arando, preparando, adubando com aquilo que precisa para transformar essa mente. E eu estou a cada dia também jogando sementes que vão transformar a sua vida e a sua história. Mas lembre-se algo muito importante, aqui não existe pílula mágica e aqui não é lavagem cerebral, viu? Porque tem gente que às vezes pensa errado sobre isso. O que a gente faz aqui é mostrar para você que você pode fazer a diferença, você pode plantar sementes boas em uma mente que foi dada por Deus para todos nós, que nasceu, né, que saiu da fábrica talvez não tão legal, porque desde o ventre materno você começa a sofrer uma influência muito grande que vem de fora. Essa influência, porque um bebê dentro do útero materno, ele sente, ele ouve o que está se passando e ele vai captar. Grudadinhos pelo cordão umbilical, ele não recebe só alimento, mas ele recebe também toda a influência negativa. Então, se é uma gestação em que houve uma parte de rejeição por parte da mãe, vamos imaginar que essa mãe, ela passou por um processo terrível de gravidez, ela foi uma gravidez indesejada, porque a grande maioria das mães não estão preparadas para ser mamães, é um acidente de percurso, né? Se é que a gente pode chamar assim, e aí há uma rejeição no útero materno, ou até não há rejeição no útero materno, mas existe um vampiro emocional aqui fora, que pode ser o marido, o pai dessa criança, e ele fala uns absurdos. Eu lembro de uma menina que eu tratei um caso dela um pouco tempo atrás aí, que a mãe dela dava soco na barriga e dizia morre praga. Você já imaginou isso? E toda essa situação passou para dentro dela, ela viveu isso, ela teve isso. E quando você olha para essa situação, é algo muito terrível. Aí você nasce, você vem para esse mundo, você está impregnado de um monte de coisa. Então, independente do como está a sua vida, você pode, com as sementes certas, transformar a tua vida, transformar aí a tua mente. Mas isso é mérito seu, não é mérito meu. Isso é mérito seu porque você começa a trabalhar aproveitando aquilo que Deus deu para você, que é essa mente incrível, essa mente especial, e graças ao que a ciência descobriu também do processo de neuroplasticidade, ou seja, o cérebro de plástico. Você pode moldar, transformar. Então, se você está vivendo uma condição de ansiedade, depressão, estresse, dor emocional, insônia, pensamentos negativos, tudo isso é fruto direto de sementes venenosas, sementes tóxicas que foram plantadas dentro de você. E eu estou ensinando você como que você sai disso. E a gente já aprendeu uma série de coisas, inclusive quem nós somos. E você já descobriu que você é imagem e semelhança de Deus. Então, você não pode mais perder o teu valor
ou condicionar o teu valor a um ser humano, a homem, a mulher, a igreja, a padre, a pastor, ou seja lá quem for. Mas a imagem e semelhança de Deus significa que você está... o teu valor não está condicionado à terra, ao homem, à mulher, os bens materiais. Teu valor está condicionado ao universo, a Deus, ou seja, acima de todas as coisas. Que bom, né? Então vamos falar nessa live, nessa noite, sobre um vício que tem um poder tremendo de destruir a vida das pessoas, que é a síndrome de Hard. Aqueles que já passaram dos 15 aí, que eu sei que alguns já passaram, igual eu tô com 17 agora, eu lembro de um desenho que eu cresci assistindo um desenho, e por incrível que pareça eu gostava daquela porcaria, porque era engraçado, porque é um leão e uma hiena, e leão e hiena no mundo animal, um mata o outro, e nesse desenho eles eram amigos. E eles viviam as maiores aventuras. Fala pra mim aí, teve alguém que assistiu esse desenho? Confessa, vai, escreve aí, rapaz. E eles viviam as maiores aventuras. O leão sempre positivo, pra cima, tentando resolver, tentando fazer as coisas. A hiena, por sua vez, totalmente viciada no pessimismo. A hiena vivia uma vida pessimista. E ela andava direto, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, não vai dar certo. E igual essa síndrome, tem muita gente que vive nos dias de hoje que enfrenta isso. Pessoas que passam por esse tipo de situação, viciadas no pessimismo. E talvez eu vou falar para alguém essa noite, nossa ideia aqui é expor esse vício que existe, o quão prejudicial ele é para a saúde emocional e como que você vira a chave, como que você sai dessa situação. Você está comigo aí? Ninguém quis confessar a idade aí, Rafael. Mas vamos lá então, vamos parar um pouquinho nessa noite ainda e lembrar de um episódio de alguns anos atrás. Para alguns, há muito tempo atrás, para outros um pouquinho menos de tempo. Vamos lembrar a época em que você era uma criança, ou seja, quando você era despreocupado, quando você era otimista durante a sua infância. Lembra disso? Eu lembro que quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, mas quando eu era garoto, eu lembro que eu era um sonhador. Pensa num garoto otimista. Eu queria ir para a lua, eu queria pilotar um avião, eu queria tudo, eu podia, na minha imaginação, tudo eu conseguia. E as crianças são assim. Aí a gente começa a crescer, a gente começa a passar por uma determinada situação complicadíssima, não é verdade? Porque a gente começa a enxergar o mundo da maneira como o mundo não é. Aliás, da maneira como o mundo é, não da maneira como a gente idealizava, da maneira como a gente gostaria que fosse. E a gente começa a perceber que há uma distância muito grande entre aquilo que você deseja, aquilo que você quer, para verdadeiramente aquilo que será. E aí você começa a passar por um processo de pessimismo. Você começa a ficar mais velho, você começa a envelhecer, você começa a ficar mais sábio, você começa talvez a ficar até mais cínico. À medida que nós envelhecemos, a vida se torna difícil. E lembra que eu falei na live de hoje de manhã? Eu falei de palavras que você precisa arrancar do teu vocabulário, lembra disso? E uma delas é a palavra difícil, lembra? E vocês lembram, vocês que estavam na live de manhã, lembra qual é a palavra que eu falei para você trocar pela palavra difícil? Se alguém lembra, coloca aí. E a vida começa a se tornar mais difícil. Nós temos maiores responsabilidades, ou a vida joga em nós experiências que nos transformam em pessimistas. E aí vai indo numa situação complicada, totalmente complicada. Então não se preocupe, mesmo se você estiver na extremidade do espectro vidro meio vazio, né? Sabe aquele copo d'água meio vazio? Ele tá quase cheio ou ele está meio vazio? Ainda existe esperança para você. Mesmo que você esteja no limiar do pessimismo, ainda existe esperança para você. Isso é muito bom, não é verdade? Saber que existe esperança para transformar a sua história. E nunca é tarde para a gente mudar os nossos pensamentos. Lembra que tudo nasce na mente. Por que as pessoas acabam tendo sérias complicações e adoecem cada vez mais? E eu falei de manhã na live hoje também que os consultórios estão cheios, os hospitais estão cheios. 90% das doenças são psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. E o mundo condicionou as pessoas e doutrinou as pessoas a tratar sintomas.
Então a gente se entope de pílulas para tratar sintomas, mas a gente não cura a origem dos nossos problemas. E cada vez mais estamos adoecendo. E a ciência diz 90% das nossas doenças são psicossomáticas, ou seja, estão dentro de você, não estão fora de você, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos alteram o comportamento, e tanto para outras pessoas como para você mesmo, e os sentimentos eles acabam danificando o nosso sistema fisiológico, ou seja, vai nos trazer doenças. Quando você olha para essa situação, então acorda para a vida, amiga, acorda para a vida, amigo. Amigo, a solução está dentro de você, a solução não está fora. E eu uso como exemplo, sempre falo para você, para abrir os teus olhos, abrir a tua mente, para você parar um pouquinho e pensar, é a questão da dor na cabeça. A pessoa diz assim, tô com dor na cabeça. E tinha uma propaganda um tempo atrás que dizia assim, tá com dor de cabeça, tomou X, a dor sumiu. Lembra disso? E as pessoas se entupiam de pílula. Só que o que a gente está tratando? A gente está tratando de sintoma. Qual é a origem? Qual é a raiz da dor na cabeça? A origem da dor na cabeça pode ser uma série de coisas. Pode ser uma noite mal dormida, pode ser estomacal, pode ser da coluna, pode ser desidratação, falta de água, pode ser do estresse, pode ser de uma série de coisas. Aí você toma uma pílula e resolve a parada. E aí? Como é que a gente pensa nessa situação? E na saúde emocional é diferente. E aí a gente acaba sendo amaldiçoado quando alguém chega pra gente e diz assim, você é ansioso, você é depressivo, você é, entende? Você é identidade. Quando você cria identidade, já era. Eu sou a ansiedade, eu sou a depressão, já era. Dificilmente você vai sair desse quadro se você não libertar esse tipo de pensamento. Agora, quando você começa a entender que a nossa mente é uma terra fértil, tudo que você planta floresce, quando você começa a entender que nós temos entre 40 a 70, alguns estudos falam 80 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos, aí você começa a entender a encrenca que você está. Só que quando você começa a entender isso, ao mesmo tempo você descobre, já descobriu aqui, que você não é, você está. Está quer dizer estado. Eu estou num estado de ansiedade, estou num estado de depressão, estou num estado de insônia, estou num estado de estresse, estou num estado de dor emocional. Estados foram feitos para serem transformados. Quando eu descubro isso, é o que está acontecendo com pessoas que antes só conseguiam dormir tomando remédio. Só que agora as pessoas estão conseguindo dormir sem tomar medicamento, porque elas começaram a reassumir o controle da sua mente. Isso é incrível, não é verdade? Quando você olha para essa questão e essa situação, você começa a perceber que começa a libertar e você começa a entender que tudo tem uma origem, tudo tem uma raiz. E aí você começa a mergulhar fundo para dentro para descobrir a sua origem. E tem pessoas que sofrem de alguns problemas emocionais que a sua origem ela está muito dentro dela. E para descobrir a origem, ou seja, a raiz dessa situação das pessoas, às vezes você tem que fazer uma viagem e a origem está dentro do útero materno. Já imaginou isso? Dentro do útero materno. Que pode ser por duas situações, pode ser por herança genética ou pode ser por memória genética. Herança genética, aquela que passa de pai para filho, graças a Deus, o Senhor permitiu que um dia os escritores sagrados colocassem no livro sagrado um texto incrível. Que texto incrível é esse? Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E tem gente que pega esse mandamento da Bíblia e vira num cavalo de batalha, eles ficam desesperados, acreditando que os filhos estão adoecendo, os filhos estão sofrendo porque o pai era pecador, a mãe era pecadora. Não tem nada a ver com isso. Porque a palavra é visitar. Quando a Bíblia diz assim que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, ele está falando de herança genética. Então, se o pai era um alcoólatra, até a terceira e quarta geração os filhos estão amaldiçoados. Significa que os filhos todos serão alcoólatras? Não, porque depende do livre-arbítrio, é a escolha. Infelizmente, você pode ver numa família de alcoólatras, começou lá com o avô, com o pai, sei lá quem, e se estendeu. Mas um ou outro se libertou. Um tomou a iniciativa e foi lá se tratar e resolveu a parada. E ele quebra a maldição, libera a próxima geração da maldição. Se esse pai continuasse, ele continuaria o ciclo vicioso. Ou seja, mais uma geração iria. Se é uma pessoa que tem problema de prostituição, ela vem por herança genética. E a maldição é até a terceira e quarta geração. Mas alguém pode eliminar isso. Quando você pensa em memória genética, você pega aí, então, vindo pelo espermatozoide do pai, você pode herdar os traumas e bloqueios que esse pai tem. Então,
quando você olha para toda essa situação, se você deseja uma realidade positiva na tua vida, você precisa mudar os seus pensamentos, já que eles têm um poder muito grande de influência dentro de você. Quando você olha para a mente humana, que ela é incrível, ela é linda, eu sou apaixonado pelo cérebro. Quando você olha para a mente humana, tudo que você se abre para uma nova oportunidade ou para um conhecimento, a tua mente nunca mais voltará a ser a mesma. E quando eu olho para a mente e estudando sobre a mente, a gente vê uma grande quantidade e é como se eu enxergasse em 3D, é incrível, eu sou apaixonado pela mente. E foi através da mente que eu me libertei, eu saí do caos das emoções, por aquilo que me jogaram. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela mente e quando eu olhei para essa situação, então, de dentro do aterro sanitário, lá de dentro do teu inconsciente, de uma grande quantidade de lixos emocionais que uma vida inteira jogaram contra você, os vampiros emocionais que drenam a nossa energia, que estão dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, da sua religião, da sociedade que você convive, sei lá. Eles estão ali e eles drenam energia, eles são pessoas terríveis, que pode ser o narcisista, o pessimista mesmo. Então viver no mundo não é fácil, você cai no risco de você acabar sendo um viciado no pessimismo. E aí então esses pensamentos eles começam a sair de dentro do aterro sanitário e eles vêm, passam direto pelo córtex cingulado anterior, que ele deveria, é o freio das emoções, mas ele não está funcionando, e você já aprendeu sobre isso, e ele estoura na sede dos pensamentos, explode dentro de você. E o teu perigo não são pensamentos, porque os pensamentos estão indo e voltando. O teu perigo, o que envolve o perigo para a tua vida são os sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles acabam dando vida para os nossos pensamentos. E o pior ainda é que hoje de manhã a gente falou sobre palavras, né? As nossas palavras, elas dão vida aos nossos pensamentos também. Então você atrai uma grande quantidade de maldição para a tua vida que você não teria. E os sentimentos, eles alteram o comportamento e consequentemente mexem na sua saúde fisiológica. E aí você adoece. Então, se você deseja ter uma realidade positiva, os teus pensamentos, eles precisam refletir o mesmo. Então, se eu estou querendo ter uma vida de saúde emocional perfeita, se eu estou querendo ser uma pessoa livre emocionalmente, os meus pensamentos eles têm que estar alinhados com o que eu quero de estilo de vida para mim agora. Tá fazendo sentido para você? Nem todo mundo é pessimista. Às vezes apenas temos dias ruins. Aqui estão alguns sinais que eu quero apresentar agora na live que vão te ajudar e são indicadores. Eu vou fazer uma análise com você aqui agora, ao vivo nessa noite, para você tentar identificar se você é um pessimista, se você é um viciado em pessimismo ou se você é uma pessoa que só tem dias ruins de vez em quando, como muitas pessoas são assim. Aqui então estão alguns sinais, indicadores que eu quero trabalhar com você, que vão permitir então que você saiba nessa noite já se você é um pessimista ou não, tá certo? Então fazendo perguntas. E eu quero fazer algumas perguntas para você parar e pensar. Então pegue um papelzinho e caneta e cada vez que uma das perguntas agora você for responder sim, você faz um risquinho. Sabe aquele negócio que você vai marcando assim? Então você faz um risquinho. Para o final você vê quantas perguntas dessas você respondeu sim, tá? As que você não responder sim, você deixa em branco. Primeira pergunta agora para a gente pensar. Você sempre pensa, e se não der certo? Em vez de dar certo, em vez de pensar, vai dar certo, vai dar certo. Você vive pensando, e se não der certo? Ah, eu vou casar, mas se não der certo? Ah, eu mandei currículo lá para aquela empresa, e se não der certo? Ah, eu tô meio ruinzinho de saúde aí, eu tomei um remédio, mas se não der certo? Se você responde sim, marca aí. Segunda pergunta, você não fica chocado quando as coisas dão errado. Então, coisas ruins acontecem e você não fica chocado, você não perde o dia, beleza, tranquilo. Terceira pergunta agora, você desiste facilmente? Então pare um pouquinho e pense, quantas coisas na sua vida você começou e não terminou? Quantos projetos você começou e não terminou? Quantas coisas, quem sabe, você colocou a mão e não terminou? Se for sim, marca um risquinho. Quarta pergunta, você espera receber más notícias? Você é uma pessoa que sempre fica assim, não, mas vai vir um negócio ruim aí, vai vir uma bicheira aí. Você sempre fica esperando o pior das coisas? Coloca aí, se for isso na tua vida, aí marca o risquinho agora.
Uma outra pergunta aqui agora. Às vezes você pode ser egoísta. Você se sente egoísta? Faz parte da tua vida? Marca o risquinho aí. Outra coisa, você é uma pessoa que acha muito difícil perdoar? Não, mas perdoa, mas não esqueça. Perdoa, perdoar é perdoar, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Não, aí é complicado. Você é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar? Uma outra pergunta ainda. Ó, se respondeu sim aí, marca o risquinho. Uma outra pergunta. Você fica irritado com pessoas otimistas? Aqueles que estão sempre para cima e vai acontecer. Você se irrita com esse tipo de gente? Se irrita, marca um pauzinho aí, né? Um xizinho aí, sei lá, que você do jeito que tá marcando aí. Uma outra pergunta aqui agora. Você se envolve em uma conversa interna negativa? Ou seja, você se depreciando a você mesmo? Você falando mal de você mesmo? Vai lá, faz a continha aí pra mim e vê quantas deu. Eu perguntei aqui 7 perguntinhas. Das 7, quantas você colocou sim? Coloca o número pra mim nos comentários agora. Vamos lá, coloca os números aí no comentário pra gente trabalhar aqui essa noite. Você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre viciados no pessimismo, a síndrome de Hardy. Que era aquele desenho do passado, né? A hiena, que era totalmente pessimista para baixo, e um leão que acompanhava ela, e o leão era motivado, né? E hoje a gente está falando sobre a síndrome de Hardy e o poder de destruição que ela tem na nossa saúde emocional. Coloca os números aí, olha aí, eu falei 7, tem gente que colocou aí já 7, tem gente que colocou 4, tem gente que colocou 3, vai colocando os números agora aí, e a gente vai trabalhar aqui nesta noite. Se todas as perguntas você respondeu sim, ou alguns desses sinais ressoam fortemente em você, pode ser que você seja um viciado em pessimismo. Mas não se preocupe, você ainda pode alterar isso. E nessa live, o meu objetivo nessa noite é apresentar maneiras para você parar de ser pessimista e, apesar de todos os problemas, as dificuldades do mundo, você enxergar o mundo com uma visão diferente, talvez da visão que você está enxergando. Você ainda pode alterar isso na sua vida, então, mas lembre de algo muito importante, não são soluções únicas, são pequenos hábitos que você, implantando eles na sua vida, você terá então o poder de transformar por completo aí a sua história, a sua vida cotidiana, tá certo? Olha quanta gente colocando aí, né? Então são pequenos hábitos. Assim que você começar a incorporar esses pequenos hábitos na sua vida, eles se tornarão inerentes. E você se tornar uma pessoa mais positiva será como respirar. Quantas vezes no dia de hoje você respirou, não é verdade? Mas você parou para fazer conta? Quantas vezes meu pulmão encheu, esvaziou? Você não fez isso. Você não parou para fazer conta, não é verdade? Quando você olha para essa situação, então será tão igual respirar, vai ser muito forte da tua vida. Então, se você tem costume de marcar papel e caneta no seu caderninho, tem gente que já gastou uns 2, 3 cadernos assistindo as lives, e parabéns por isso, porque a gente aprende muito quando a gente ouve, a gente aprende muito quando a gente escreve. Primeira dica muito importante, então, nessa noite, substitua cada pensamento negativo por um positivo. Da próxima vez que você se surpreender pensando negativamente, viajando no passado, tendo aí alguns pensamentos incompreensíveis, pare aí e substitua por um pensamento positivo. Pode ser qualquer coisa. Pense em qualquer coisa que te faça feliz e agregue valor à sua vida. E é isso que você tem que pensar. Então vamos imaginar que você está pensando, meu Deus, eu tô desempregado, tô sem dinheiro, as contas estão batendo aqui, o trem passa lá na linha, as panelas batem em cima aqui do fogão, os negócios de guardar comida batem porque está vazio, e você fica pensando, não tem dinheiro. Então, percebe? Tudo que você foca, você atrai. Você está trazendo mais desgraça para a tua vida. Então, nessa hora, você precisa focar o teu pensamento em algo que te faça feliz, em algo que agregue valor para a tua vida, para sair nesse emaranhado de pensamentos negativos. E isso é essencial porque temos o poder de reconectar o nosso cérebro, mesmo que muitos não percebam, porque o pensamento negativo ele desconectou. E aí ele está te maltratando, está te matando internamente. E quando você substitui constantemente o pessimismo pelo otimismo, você acaba reconectando o teu cérebro para pensar de forma mais positiva. E qual que é o resultado disso, Uriel?
Pensar positivamente será uma segunda natureza para você. Olha que incrível. Mas mesmo assim, Uriel, eu estou com dificuldade, tenho problema, tem uma técnica para isso? Tem, eu já te ensinei, só que tem que ter coragem para fazer. Consiste em você colocar um elástico no pulso, tá vendo aqui, ó? E eu tô com o meu aqui, ó. E esse elástico no pulso aqui não é para amarrar os bolos de dinheiro que você tem. Mas se tiver também pode, tá? E se tiver, manda pra gente também. Mas ele tem um objetivo incrível, que é te lembrar a fazer uma técnica. E que técnica é essa? A técnica de você reprogramar a tua mente. Porque todos nós, em alguns momentos, acabamos tendo dificuldades. Todos nós, em alguns momentos, acabamos pensando negativo, nos auto-sabotando, nos autodestruindo, nos machucando, lembrando de coisas do passado que fizeram contra nós, lembrando de coisas que você fez errado e você machucou pessoas, e aquilo fica um tormento dia e noite. Lembra que eu falei para você da caneta assim, ó, dia e noite, dia e noite, dia e noite, meu Deus, eu não aguento mais. E isso aqui é incrível, porque o cérebro, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Então arrume o elástico, você tá lá, beleza. Daqui a pouco veio, lá das profundezas do aterro sanitário, um pensamento negativo. Você é um fracassado, você nunca vai ser ninguém na vida, você nasceu para chorar, para sofrer. Olha que pensamento horrível. Você já teve um pensamento assim alguma vez? Olha que pensamento terrível. Quando você olha para essa situação, é horrível. Por quê? Ele tá vindo e tá te machucando, tá martelando. Você não é ninguém, você não é nada nessa terra, você nasceu para sofrer, você é pobre, você nunca vai ganhar dinheiro e está te matando dentro de você. Aí lembra que eu te falei aqui então, a primeira chave para você alterar isso é você substituir esse pensamento negativo por um positivo? Mas você não está conseguindo porque tem muita confusão na tua cabeça? Então você usa elástico. Aí ele vem, você não é ninguém, você não é nada, você nasceu para sofrer, você é uma porcaria, você é o cocô do cavalo do bandido, e você pega o elástico e ó, pá, dispara, e doeu aqui, rapaz, sabe? E você dispara contra você, vai doer, e aí você vai fazer duas coisas, uma é a dor e a outra é a alteração da programação mental. Então, quando você provoca a dor, o nosso cérebro é como se ele descesse, ele manda os mensageiros dele, o que tá pegando aí? Tá doendo, tá cortado, tá machucado, quebrou? E ele desce para resolver a parada. Só que quando ele desce, não tem nada. Não tem nada aqui. Aí ele começa a perguntar para os sensores aqui, o que tá pegando? O que foi que aconteceu aqui? Sei lá o que aconteceu, mas doeu. Eu tô falando dessa maneira, gente, para que até uma criança entenda, tá bom? O que aconteceu? O que tá pegando aqui? Não sei, rapaz, mas doeu. Mas por que doeu? Mas aí passou. Daqui a pouco o pensamento negativo vem de novo. Porcaria, você é lixo, você não tem valor, ninguém te ama. Você pega o elástico e ó, pá! Dispara de novo. Só que daí você está fazendo a outra coisa também. Você provoca a dor e você diz, mentira, a verdade é que eu sou a imagem e semelhança de Deus. A verdade é que tudo que eu coloco a minha mão se transforma. A verdade é que eu nasci para comer o melhor dessa terra. A verdade é que a oportunidade de ganhar dinheiro é para todos. Você está conseguindo entender? Eu dei alguns exemplos aqui. Você provoca a dor e ao mesmo tempo que você provoca a dor, você muda, altera a reprogramação. Demora um pouquinho, mas ele surge efeito. O cérebro começa a descer, mas o que está pegando? O que está pegando? O que aconteceu? O que foi? O que há? Onde que está machucado? Não tem. Aí ele começa a fazer uma autoanálise e aí ele descobre que cada vez que aquele pensamento maldito que saiu das profundezas do aterro sanitário, ele aparece, tem uma dor. E ao mesmo tempo ele recebe uma mensagem. Com o passar do tempo ele reprograma. Ele elimina aquele pensamento negativo, ele tira, porque aquele pensamento negativo, ele é prejudicial para a tua vida e para você. Eu já ensinei em várias lives isso daí. Tem alguém que está fazendo ou já fez? Coloca para mim aí se você está fazendo e se você já fez, e você vai ver que isso é incrível, isso é fantástico. Então substitua o teu pensamento, que é um pensamento negativo, por algo positivo. Aqui no Instagram, a Raila colocou, estou me sentindo tão desanimado ultimamente, sem ânimo, às vezes sinto que o meu brilho apagou. Dá uma olhada para dentro de você, amiga, porque percebe que você diz assim, o meu brilho se apagou. Significa que existia brilho. Significa que você estava animada. Você está num estado de desânimo e ao mesmo tempo você está se apagando. Então, você precisa tentar descobrir qual foi o gatilho, qual foi a origem. Qual foi o evento que aconteceu na tua vida e que deu essa virada?
Por que aconteceu isso? Pode ser que seja algo externo, mas pode ser que seja algo interno. Pode ser que tenha a ver com os teus valores. Pode ser que você está depreciando os teus valores. Pode ser que esteja existindo uma conversa interna dentro de você muito forte, depreciando o valor que você tem como pessoa. Ou pode ser algo externo, vampiro emocional, algum amigo, alguma amiga que é pessimista, que é narcisista, que é manipulador, que é manipuladora, e essa pessoa se aproximou de você. Então, essa pessoa tem uma capacidade também de drenar energia, tá bom, Raila? Então, faça uma análise sobre você. Olha aí, várias pessoas colocando que estão fazendo elástico. Se você ainda não resolveu os pensamentos negativos, continue fazendo. Não tenha dó. Eu arrebentei muito elástico quando eu tive no caos das emoções. Hoje eu coloco para demonstrar, mas se precisar, ele está na minha mão. Só que hoje, como você vai pegando a experiência, você não precisa nem do elástico. Você percebe o pensamento negativo e você já grita com ele. Cala a boca, mentira! A verdade é pá, e você reprograma. A segunda coisa, gente, eu já falei para vocês sobre isso, você precisa ter um caderno e você encapa esse caderno, você vai encapar ele, escreve lá Caderno da Gratidão. E quando você se concentra nas coisas, então se você está anotando aí, faça uma lista de gratidão. Todos os dias, sem falta, pelo que você é grato. Então, você cria, quando você se concentra, melhor dizendo, nessas coisas que envolvem gratidão, porque gratidão é a memória do coração. Quando você aprende a agradecer, sempre ser grato a tudo que está acontecendo, mesmo as coisas ruins, você começa a criar uma abundância em sua vida. Mas eu não quero que você escreva nesse caderno desgraça, viu? Eu quero que você escreva no caderno pelo que você é grato, pelo menos 3 a 5 coisas por dia. Eu sou grato eu sou grato pela natureza, eu sou grato pelo meu cachorrinho que me lambe no rosto todos os dias, eu sou grato pelo meu gatinho que anda no meio das minhas pernas pedindo comida e pedindo carinho, eu sou grato pelo meu filho, eu sou grato pelo esposo, pode ser que até o esposo está andando de meia dentro de casa, fica andando de cueca o dia inteiro dentro de casa, aí você está meio chateado com a situação, mesmo assim agradeça porque você tem o teu esposo e muitas não têm, né? Então, ser grato pelos teus pais, pode ser que teus pais falharam muito com você, mas mesmo assim, agradeça, né? Porque você tem pai. Muitos não tiveram o privilégio de ter um pai presente, mesmo tudo torto, com dificuldades e problemas, mas você teve o teu pai. Muita gente não tem. Então, aprenda a valorizar as coisas, as pequenas coisas da vida, a água que você toma, a oportunidade de você ouvir, a visão que você tem. Então, aprenda a ser grato todos os dias, todos os dias você está colocando essas coisas. E você vai ver que você considerando as pequenas coisas da vida como certas, é daí que você começa a eliminar uma série de coisas. Se você acaba não considerando as coisas pequenas, o pessimismo começa a aparecer, porque você não valoriza nada que você tem na tua vida. Não valorizamos tudo o suficiente e isso acaba criando uma atitude negativa. E ser otimista tem tudo a ver com você mudar as lentes através das quais você está enxergando o mundo. Pode ser que a lente que você está enxergando o mundo está muito embaçada. Essa lente que você está enxergando o mundo, ela está muito suja. E você precisa olhar de uma forma diferente para o mundo. E é você começar a valorizar as pequenas coisas. Terceira dica que eu quero te dar agora, se você está anotando, encontre uma saída para liberar a negatividade. Tem muita coisa negativa. Então, uma das técnicas que eu ensino é as pessoas tirarem o sapato e pisarem na terra, gente. Ou pisar na grama. Tem uma técnica, que ela é uma técnica japonesa para curar dor de cabeça crônica. E eu já ensinei muitas vezes, que é tirar o sapato e andar na grama todo dia. Porque nós somos energia, né? Lembra que a gente falou numa live aí? Se você bater o cotovelo assim, você sente o choque, mas existe uma grande quantidade de energia negativa dentro de nós e você tem que jogar para fora. Só que o mundo mudou, né? Porque no passado a gente andava descalço, a gente vinha para dentro de casa só aparecendo o olho. Alguém é dessa época aí? Mas hoje em dia tem pais que não deixam o filho pôr o pé no chão, que tem medo de vermes. A gente comia com a mão suja, rapaz, e ninguém morreu, na verdade. Então, quando você olha para isso, é algo realmente terrível, né? Terrível mesmo. Então, uma das técnicas incríveis é pisar no chão.
Eu sempre fiz isso, gente, de chegar às vezes de uma reunião estressante, de liderar pessoas e você chegar com a cabeça quente. Eu não vou descontar na esposa, descontar nos filhos, então eu arrancava o sapato e eu sempre procurei encontrar casas onde eu morava que tinham grama e eu chegava, arrancava o sapato e a minha terapia era andar descalço na grama, ficava lá 1 hora mais ou menos e brincar com os meus cachorros. E aí eu corria atrás dele, brincava, e rolava no chão e aquilo me ajudava muito. E eu aprendi isso com meu pai, que hoje dorme já há 7 anos, quase 8 anos, o papai está dormindo já. E eu aprendi com ele, porque ele contava uma história de um pregador do passado, que esse pregador ele veio ele vinha das atividades, né, da paróquia dele, das lutas que ele enfrentava com pessoas, e ele tinha uma árvore perto de casa, ele colocava a mão na árvore. E toda noite falava alguma coisa e entrava para dentro de casa. E aí um dia alguém queria saber o que acontecia, por que ele colocava a mão na árvore, o que ele falava. E aí ele colocava a mão na árvore e dizia assim: árvore, os meus problemas do dia, minhas angústias, o meu estresse, tudo que não presta, que passou diante da minha vida no dia de hoje, eu coloco sobre você. Amanhã eu pego de volta. E ele encontrou uma maneira então dele acabar não descontando na esposa, nos filhos. Eu achava muito legal essa história que o meu pai contava. Meu pai era um contador de história e eu acho que eu herdei um pouco disso dele porque eu gosto de contar histórias e eu achei incrível isso. Então era o que eu fazia, né? Fazia muito isso e hoje ainda eu tenho o costume de andar descalço porque você descarrega a energia que está acumulada no corpo, principalmente energia negativa. E então você precisa encontrar uma saída para você tirar a negatividade da tua vida. Você pode canalizar ela para fazer algo que libere então a energia negativa. Então você pode começar a pintar, você pode desenhar, você pode andar descalço, você pode fazer algum tipo de esporte, você pode inclusive dançar, que vai acabar te ajudando, é sacudir o corpo mesmo. A quarta dica aqui agora é: fale consigo mesmo de maneira como você falaria com os teus entes queridos. Porque nós temos uma crítica interna muito forte, nós nos matamos. Mas às vezes tem gente que nos maltrata, que a gente tem uma forma diferente de falar com ele. Já percebeu isso? Mas você fala de um jeito diferente. Não, você é lixo mesmo. Você não presta, você não tem valor, você não vale pra nada mesmo. Maldito dia que eu nasci, que praga que é a minha vida. E você fica amaldiçoando você. Então a dica é: converse com você como você conversa com os teus entes queridos. Lembra que eu contei pra vocês dias atrás? Eu tinha ido para um determinado lugar e eu estava passando por um processo ali de tentar ajudar as pessoas, e quando eu vi aquilo ficou meio ruim para mim, e eu saí daquela reunião, o meu carro estava mais ou menos acho que 1,5 km estava parado, e dali a gente foi para um outro lugar, e eu voltei sozinho, e eu vim falando crenças, afirmações positivas, e eu tirei aquela coisa que estava dentro de mim, que era uma coisa ruim. Então é uma maneira de você encontrar, então, fale com você de forma diferente. E uma das formas é as palavras de afirmações. Essas que eu ensino para você, você pode pesquisar, encontrar outras. E você, então, pode imprimir isso e pendurar na parede de casa. Ou compra daquele post-it, né? Eu até tenho alguns aqui. E você compra, tem um grudado no meu computador na minha frente aqui. Você escreve. E até teve um dia, vocês que me acompanham há um bom tempo já, vocês lembram de um post que eu fiz uma vez, do meu computador cheio de post-its, né? Com palavras de afirmações. Então você pode colocar várias dentro da casa. Então você está passando por ali, está escrito lá. Pode estar no teu carro, se você usa o carro para trabalhar. Pode estar dentro de um caderno, sei lá, que você vai usar. E aí você abriu, pode estar dentro do livro, A Terra de Ninguém. E aí você abre e está lá o post-it. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou perfeito, sou saudável. Minhas células saudáveis se renovam a cada instante. Tudo que eu toco a minha mão se transforma. Você está conseguindo entender? Aí você está visualizando. Quem não está assistindo as lives vai pensar que você enlouqueceu. Mas você está se alimentando a cada dia. Então você está transformando a tua vida. E uma ótima maneira de você trabalhar isso é você encher a sua casa, os lugares, com palavras de afirmações. Quinta dica muito importante: não rotule-se como pessimista. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem gente que fala esse tipo de coisa? Eu sou pessimista mesmo. Aí levanta de manhã, parece que toma pólvora com pimenta para ficar azedo o dia inteiro. Parece que tem uma nuvenzinha preta em cima da cabeça e a síndrome de Hard está andando em cima de você. Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, ó criatura. Aí olha, o camarada chega para você e diz assim: bom dia, todo sorridente. Você diz assim: bom dia por quê? Só se for bom dia para você. Tá sobrando dinheiro, é?
tem gente que é assim, não é verdade? Então, quando você olha para uma situação como essa, você tem que se distanciar dessas pessoas, mas não se rotular. Se você quer parar de ser pessimista, não rotule-se como tal. Nunca se coloque numa caixa, nasci assim, vou morrer assim. Quando nós nos rotulamos, nós estamos colocando a limitação na gente mesmo. Não tem como resolver a minha vida, Uriel, isso é rótulo. Não tem como sair do estado emocional que eu me encontro, é rótulo. Eu nasci assim, vou morrer assim, rótulo. Eu nasci pobre, vou morrer pobre, rótulo. Eu tenho o dedo podre para os relacionamentos, rótulo. Então, quando você está tendo uma visão negativa da vida, você se torna pessimista. Então, não se rotule pessimista. Pare de limitar a capacidade que você tem como ser humano, como pessoa incrível que você é. Se você se rotular como pessimista, você vai continuar pensando e fazendo as coisas como um pessimista faria. Então, remova essa etiqueta, olhe além dela, amplie o seu campo de visão. Você é apenas um humano que tem dias bons e dias ruins. Mas você está viva, você está vivo, gente, pelo amor de Deus. Pode ser que eu esteja falando nessa noite para alguém que está enfrentando uma série de debilidades e desafios na sua vida. Mas você está viva, você está vivo, criatura, pelo amor de Deus. Tem gente que está em cima de uma cama, tem gente que está num respirador, lutando pela vida, tem gente que está numa cadeira de roda e às vezes está muito mais grato do que você está sendo. Tem pessoas que estão com a vida toda destruída, tem pessoas chorando a dor da morte no dia de hoje e você está aí, você está me assistindo. Então arranque esses rótulos, se livre desses rótulos, saia de dentro dessa caixa. Se você quer, então, ser uma pessoa mais otimista, com uma visão diferente do mundo, mesmo apesar dos desafios que existem no mundo, é para cima. Você me conhece de me ouvir falar. Tem pessoas que me conhecem de perto, eu sou exatamente o que eu estou falando para você. Fui a vida inteira? Não, não fui. Eu fui grande parte da minha vida, eu fui uma esponja emocional, igual a gente falou na live de hoje de manhã. Uma vida inteira eu tive que lidar com vampiros emocionais, parasitas, com monstros internos. E por muitas vezes eu me machuquei. Só que teve um processo de mudança na minha vida que foi a partir dos 18 anos, que foi até os 22 anos, que eu transformei a minha vida. Se tornei um pai excelente, um marido excelente, um filho excelente. Transformei a história dos meus pais, que eu nunca tinha ouvido eles falar, eu amo você. E de tanto eu trabalhar nisso, meu pai morreu falando, eu amo você. Morreu não, porque eu não estava perto, era minha irmã. Eu estava longe, eu morava em outra cidade, mas na véspera da morte dele eu falei com ele. E quando eu olho para uma situação como essa, eu mudei. Só que daí houve o golpe que aconteceu, que eu te falei, e eu fui para o caos das emoções. E eu perdi os meus valores, eu perdi o equilíbrio. E eu tive que me reencontrar, eu tive que me reinventar. E aí eu comecei a fortalecer as minhas crenças de valores que haviam sido destruídas pelos vampiros emocionais, e eu comecei a levantar de volta. E o incrível disso é que hoje eu estou habilitado para te ajudar. E hoje quem está perto de mim, eu sou exatamente assim. As pessoas chegam para mim e vêm falar de coisas negativas, eu transformo ou caio fora. Mas tem gente que não entende. Tem pessoas que acreditam que isso é lavagem cerebral. Sabe nada, inocente. Isso, na realidade, é algo incrível. Esse é o poder da mente que Deus deu a você para transformar. Porque quem transforma a mente não sou eu, é você. É você que mexe nessa caixa que está em cima, não é você? Eu te ensino o que eu fiz, o que muita gente está fazendo. E aí você vai lá e executa, mas depende de você. Uma outra coisa que você precisa fazer, tenha pessoas ao seu redor que lhe forneçam energia positiva. Então, se você tem um amigo que fica, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, ou muda essa criatura, cai fora de perto dela. Não tem vez na minha vida. Eu vou tentar ajudar. Meu filhão, eu estou tentando te ajudar. Você quer o que da vida? O que você quer para você? Você quer isso para a tua vida? Você quer amargar na miséria a vida inteira nesse sentido? Então eu não vou ficar perto de você. Eu vou cair fora. Então semelhante, lembre-se, semelhante atrai semelhante. Tudo que você foca expande, né? Então semelhante atrai semelhante. Se você se considera um pessimista e você fica vivendo do lado do hard, ó dia, ó miséria, ó azar, ó tristeza, é assim que você vai ficar. E até eu conto uma história para você, que tinha um cara lá que estava, isso é uma história, né? História com E, não história com H, ou seja, é algo que alguém inventou para ilustrar alguma coisa.
Tava lá em cima de uma torre porque eu vou me jogar, aí alguém lá embaixo bateu no peito e falou, deixa que eu resolvo a parada. Acho que não era torre, acho que era um precipício a história. Talvez você conhece. E aí subiu lá no precipício e falou, aí, o que tá pegando? Senta aqui que eu vou te contar a minha história. Senta que lá vem a história. Meia hora depois, a história conta que os dois pularam, né? Quando você olha para isso, então semelhantes atrai semelhantes. Se você está vivendo quadros de pessimismo e você fica perto de gente desse tipo, cai fora. Sai fora de perto de mim. Então, quando você olha para essa situação, você precisa estar perto de pessoas que pensam da mesma forma. Ou melhor, sair de perto de pessoas que pensam da mesma forma. Se eu estou sendo pessimista, eu vou ficar perto de gente pessimista? Não. Vai agora ser carpideira de velório? Você paga para chorar em velório? Não. Então, a hora de se livrar desse tipo de gente, é se afastar, é novas amizades. Pode ser desafiador, pode ser difícil, né? Cortar o cordão umbilical de gente que você ama, mas você precisa fazer. Então, não tenha medo de virar a página na sua vida. Se não tiver condição de virar a página, fecha o livro. Se não tiver condição de fechar o livro, queime o livro. Mas tira de perto de você. Se você quer seguir em frente na vida, você precisa se livrar das pessoas e dos hábitos que o servem. Se as pessoas que estão ao seu redor estão aumentando a negatividade, encontre novas pessoas que sejam positivas. Você está trabalhando dentro de uma empresa que puxa você para baixo. Cai fora dessa empresa, irmão. Vai ficar vivendo de CLT a vida inteira numa empresa que não te influencia, numa empresa que não te deixa estudar. Eu trabalhei uma vez num lugar, para você ter uma ideia, que eles não deixavam a gente estudar. Escrever livro, nem pensar, não permitiam. Então como é que você vai ficar fazendo parte de um quadro num lugar que as pessoas não deixam você crescer, não deixam você avançar? Tem que ficar assim limitado. Mas eu amava o que eu fazia. Até o dia que aconteceu o que aconteceu comigo, que a minha visão de mundo se ampliou. E aí eu comecei a entender coisas que antes eu não entendia. E aí eu entendi o poder de escravidão que as pessoas exercem sobre as outras pessoas. Hoje eu sou livre emocionalmente. E quando alguma coisa está querendo pegar, o que eu ensino eu aplico em mim. Então se cerque de pessoas que sejam otimistas. Você pode começar a pensar de outra forma. Você tem que trocar a lente do teu óculos para enxergar diferente. Então deixe de lado toda a energia negativa que não serve e veja como a vida vai se tornar bela. E por fim, para a gente terminar a live dessa noite, inclua movimento na sua vida. Pode ser que você esteja muito parado na vida. E o movimento também elimina a energia que a gente acumula. Uma ótima maneira de você livrar a energia negativa é você malhar, é você se exercitar, é você fazer exercício físico. Se não dá para ir para uma academia, é caminhar. Pode ser até dentro de casa, você pode caminhar dentro de casa. Vai, faz uns polichinelo aí, rapaz. Ó, pá. Compre uma cordinha e ó, pule corda dentro de casa. E você vai se movimentar. Isso tem uma capacidade incrível, em curto prazo. Pode ser um treinozinho de 15 minutos. Você só precisa mover o seu corpo para liberar a energia que está estagnada, energia ruim que está dentro de você, para liberar suas tensões de negatividade, pessimismo, estresse. Vão, ó, junto com a cordinha, ó. É fantástico, gente. Sua mente se tornará mais focada e mais incrível, aberta para um monte de oportunidades que virão. Você vai tirar da sua mente todos os pensamentos negativos que não te servem para nada. Mesmo que não tenha vontade de malhar, tente então uma caminhada, ou correr, estar ao livre, colocar o pé na terra, como eu falei agora há pouco, ou a cordinha, né? O nosso corpo, ele armazena emoções. Então derrame essas emoções negativas por meio das maravilhas do movimento. Não importa o tipo que você escolher, mas faça. Tudo que você precisa fazer é se mover. Então, mexa-se pela vida. Ó, a Aline colocou aqui, faço 15 minutos, parabéns. Se você faz menos, parabéns, mas no mínimo 15 minutinhos, é o suficiente por dia. E eu queria ir para a parte agora dos pensamentos finais dessa live, porque todos nós temos uma lente individual através da qual a gente olha para o mundo. A maneira como eu enxergo o mundo não significa que é a mesma maneira que você enxerga o mundo. E pode ser que eu fale nessa noite para alguém que os óculos que você está olhando estão embaçados, estão sujos.
estão precisando aí de algo que venha limpar. Mas pode ser que os teus óculos sejam os teus próprios olhos. E talvez você precise de um colírio para colocar nesses olhos, para limpar, para enxergar melhor. Às vezes essa lente pode estar distorcida e não servir mais da maneira que ela era antes, que te fazia você ver as coisas diferentes. Pode ser que você perdeu o brilho para a vida, como a amiga comentou aqui na live, nesse período, nesse estado que ela falou que ela está vivendo. Então é importante reconhecer esses padrões e levar a sério a mudança em sua vida quando chegar a essa conclusão. E essas dicas que eu dei hoje, elas vão te ajudar a seguir em frente nessa caminhada da vida, vão ajudar você a quebrar todos os padrões negativos que foram construídos ao longo da tua vida, para que você possa parar de ser pessimista e finalmente viver uma vida cheia de positividade. Pare, por favor, de atrapalhar o seu crescimento e o seu progresso. Comece a fazer essas mudanças agora e veja como a sua vida muda cada dia vai mudando. E o primeiro passo sempre é o mais difícil, mas é aquele que você precisa dar. O primeiro passo sempre é o mais difícil, mas ele é aquele que você precisa dar. É o passo necessário que você precisa dar. Porque quando eu olho para a vida de cada um de nós, todos enfrentamos lutas, todos enfrentamos dificuldades. Não existe uma pessoa nessa terra que não passa por problemas, mas a gente pode reverter todo e qualquer quadro de debilidades, de problemas, com a decisão de mudar, a decisão de seguir em frente. Dar o primeiro passo é desafiador, mas é o passo que você precisa dar. E a vida é crescimento. E em algum momento da jornada dessa vida, você parou de crescer aqui. E você permitiu que os vampiros emocionais jogassem lixo emocional sobre você, e de forma involuntária você foi absorvendo um monte de porcarias na sua vida, e de forma voluntária. Porque todos nós temos um passado de machucaduras e um passado que a gente também machucou e se machucou. E isso acaba cobrando muito forte dentro de nós. E talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está aí, que está desse jeito, sofrendo. Você não consegue ter uma visão positiva do mundo, porque falharam com você. Talvez falharam com você desde o ventre materno. Talvez falharam com você quando você nasceu. Talvez os cuidadores, talvez os professores. Talvez falharam com você a comunidade que você vive, a igreja, a paróquia que você frequenta, o líder religioso que você aí segue. E quando você olha para esse tipo de coisa, essas coisas contaminaram a sua vida e limitaram os teus planos, teus sonhos e adoeceram você. Mas uma coisa é cair, outra coisa é permanecer caído. Uma coisa é estar com a vida destruída, outra coisa é permanecer com a vida destruída. A dor é inevitável, todos nós sofremos, todos nós passaremos por problemas ainda. Mas o sofrimento é uma questão de escolha, é opção. Então, se eu falo para alguém aqui nessa live, nessa noite, que você passou por traumas, bloqueios, dores emocionais, lutas internas terríveis, muito sofrimento na tua vida, a dor não tem como você evitar, porque você vive nesse mundo, e esse mundo é um mundo de dor. Mas o sofrimento é uma questão de escolha. Você escolhe continuar no sofrimento. Um dos maiores líderes que pisou nessa terra e que o mundo conheceu, uma vez ele disse: "Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele disse: "Vinde a mim, e de maneira nenhuma te lançarei fora." E você sabe de quem eu estou falando. Ou seja, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele disse: você vai ter fardos, você vai ter lutas. E ele mesmo disse: no mundo passareis por tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci, e eu venci como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. O milagre de Deus se fez carne. Deus se fez carne. E ele disse: assim como eu consegui, você também pode.
E na live de hoje de manhã eu falei sobre ele um pouco, e eu falei que Jesus, ele praticava muita atenção plena, que hoje a gente conhece como meditação. Ele passava horas. E tem muita gente que faz uma interpretação que era só orando. A oração é uma bênção, mas não era só orando. Ele se preparava emocionalmente para enfrentar as lutas daquele dia, porque ele não podia usar o poder divino para enfrentar, senão não valia, né? Aí era o herói vencendo os nossos problemas. Assim como eu venci, você também pode, ele disse. E isso estendeu a cada um de nós. Assim como eu passei por um processo terrível de dor que me levou praticamente 2 anos da minha vida, me matou por 2 anos da minha vida, em partes, mas grande parte eu passei sofrendo, chorando, doente. Eu tremia muito, estado de nervo a 1000 por hora. Mas foi no fundo do poço do caos das emoções, olhando para tudo aquilo e analisando o que os vampiros emocionais haviam feito, eu comecei a entender que era uma questão de escolha. A dor era inevitável, eu iria passar por aquilo, mas o sofrimento era a opção. E aí eu comecei a arrancar os parasitas que estavam internamente, comecei a matar os pensamentos negativos, comecei a escalar cada dia mais a escalada íngreme e difícil que era. O primeiro passo foi o maior desafio, mas era o passo que eu precisava dar. E eu vi, num determinado momento, quando Deus ele colocou a mão e me levantou e disse: eu quero que você faça isso. E é o que eu estou fazendo. Transformar vidas é a minha missão. E se fez sentido para você o que a gente conversou nessa noite, compartilhe. Faça chegar o maior número de pessoas. Porque quando você assiste algo incrível como o que a gente assistiu e você simplesmente ignora, você só guarda para você, você é egoísta, mostre para outras pessoas. Se você faz parte de grupos de ansiedade, depressão ou qualquer grupo que existe, compartilhe o Uriel Pedroso lá dentro, faça como algumas amigas têm feito, alguns amigos também. Mostre ao mundo quem é Uriel Pedroso e qual é a minha missão. Eu fui levantado por Deus para transformar vidas. Eu estou num ministério que eu chegarei aonde eu nunca chegaria com a vida antiga que eu tinha. Mas hoje eu estou chegando para transformar vidas. E uma delas é a sua. Tá bom? Se fez sentido, compartilhe. Lembre-se que você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E eu quero terminar essa live nessa noite mais uma vez. Vocês pediram, colocando você diante do Altíssimo Deus, aquele que não falha, aquele que não erra. E se você puder, ore comigo nesse instante. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Poderoso Deus e onipotente Pai, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos a Ti nessa noite em nome de Jesus. Agradecidos porque o Senhor sempre nos ouve, porque o Senhor sempre nos ouve, é que nós oramos, pedindo perdão sobre todo e qualquer pecado, para que essa oração seja aceita, ouvida e atendida pelo trono da graça. Com a cabeça curvada, os olhos fechados, quantos aqui que me assistem ou que vão me assistir estão com a vida completamente destruída, amargando emocionalmente, em estados terríveis de ansiedade, depressão, dormência emocional. Mas eu coloco a cada um em teus braços de amor nessa noite e suplico a Deus, estenda a tua mão sobre eles, e que das tuas mãos saia unção curadora, restabelecendo a saúde emocional destas pessoas maravilhosas. E que entendam, ó Pai querido, que são a tua imagem, a tua semelhança, e que nasceram para ter saúde emocional, para serem livres emocionalmente. Continue conosco, agradecidos oramos porque o Senhor nos ouve e a bênção está sendo derramada a todos, em nome de Jesus. Amém. E se você crê, diga amém aí na sua casa. Se você crê, escreva amém aí nos comentários. Se fez sentido para você, compartilhe. Se você ainda não pediu o seu livro, peça, faça chegar até você para transformar a sua vida. Participe do programa Detox Mental, seja um insight ou faça parte do programa GPS Emocional e transforme a sua vida. E os meus alunos que já estão nesses programas, assistiu uma vez, assista de novo, faça as lições de volta, transforme a tua vida constantemente. A repetição faz a diferença. Tá certo, ser de luz?
Que Deus abençoe grandemente você. Um grande abraço. Beijão no coração. Amo vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que amanhã, 8 da manhã, a gente tem um encontro marcado na live da manhã. Vão com Deus. Tchau para vocês aí do Facebook e também do YouTube. Amo vocês.